Se você ficou surpreso com a atitude da atriz norte-americana Angelina Jolie de retirar os seios com base num diagnóstico que acusou grande probabilidade dela ter câncer de mama, então se prepare. No Brasil, 65 mil mulheres fizeram nos últimos 5 anos a cirurgia de remoção dos seios para tratamento de câncer. Todo o tratamento foi pago pelo Sistema Único de Saúde. Isto equivale a dizer, segundo o Departamento de Informática do SUS, que a cada 40 minutos foi realizada no Brasil uma cirurgia de mastectomia. Dados da Sociedade Brasileira de Oncologia afirmam também que surgem por ano no país cerca de 52 mil novos casos da doença. Em Pernambuco, só no Hospital do Câncer, no ano passado, 300 mulheres se submeteram a esse procedimento. Prevenção e tratamento do câncer de mama. Esse é o tema do Ponto de Vista desta noite. Aqui no estúdio eu recebo o médico Rossano Araújo, ele é mastologista clínico, especialista em câncer de mama, e Denise Sobral, médica mastologista do Hospital do Câncer. Boa noite e obrigada por vocês terem aceito o convite, estar aqui. E eu pergunto se a atitude da atriz americana mudou alguma coisa no dia a dia das mulheres que têm câncer de mama. Doutora Denise, começo com a senhora. Mudou a mídia procurando a gente para falar sobre o assunto, que é de extrema importância, e alertar a população do risco de morte, do risco de ter a doença. Que é importante as pacientes ainda procurar a gente no início e não quando os casos estão avançados. Mas esse do dia a dia das mulheres, de repente, de achar, olha, uma atriz americana, uma mulher muito bonita, um símbolo sexual, de repente retira as mamas, os seios, apesar dela ainda não ter a doença, isso mexeu com a cabeça dessas pacientes que já retiraram os seios ou de repente que estão aí com uma cirurgia marcada para retirar? Boa noite, Eliana. Eu sou oncologista clínico com uma especialidade em câncer de mama, né? Eu acho que isso foi uma questão de alerta para as mulheres. É como o Denise falou, isso não mudou, porque isso é uma coisa que a gente tem visto sempre, mas por se tratar exatamente de uma paciente que tem notoriedade no mundo todo, Angelina Jolie, né? E fazer esse procedimento, mas é um procedimento que a gente observa em casos especiais, em casos bem seguidos, né, a realização desse procedimento. Agora, a importância disso, né, o vulto dessa história que ela tomou, foi de alertar as mulheres que existe uma forma de prevenção voltada para a cirurgia profilática, né, mas que eu acho que a gente não pode estar estimulando isso de uma maneira pontual, de uma maneira importante, porque existem outros métodos de prevenção que nós temos em mãos, facilmente, que devem ser seguidos pelas mulheres, né, Denise? Exatamente. E tem medicações, e principalmente é realizar a mamografia. Parar do mito, do medo da máquina de realizar a mamografia para a gente dar diagnóstico de tumores muito pequenos, tumores que são capazes de ser curados. Você faz um tratamento mais simples, uma cirurgia menor, muito menor do que essa mesmo que a Angelina fez, e evita da doença propagar, da metástase, a doença progredir e levar a paciente à morte. Esse exame que a atriz americana fez, de repente tem muitas mulheres querendo fazer o mesmo tipo de exame para saber se eu posso ter câncer de mama? Exatamente, veja só. Existem guardiões do genoma que nós chamamos, que são exatamente os genes protetores contra a inibição de tumores, né? Nós nascemos com esses genes. Quando esses genes são mutados, né, e os genes mais conhecidos para esse tipo de análise é o BRCA1 e BRCA2. Por que tem esse nome? BRCA1 é Breast Cancer 1 e o Breast Cancer 2, que ele foi isolado na década de 90. Então, na hora que você coleta o sangue do paciente, você tira a amostragem do sangue do paciente, você vai exatamente avaliar o cromossomo 17 e o cromossomo 13, que são estruturas celulares. Nesses cromossomos estão localizados esses genes. E se esses genes estão mutados, eles deixam de ser genes protetores, ou seja, que inibem fatores de crescimento tumoral, e passam a ser genes mutados que eles não fazem mais essa proteção contra câncer. Então, se você tem essa mutação, se você tem, por exemplo, 85 anos e você tem essa mutação, você tem 85% de chance ao longo desses 85 anos de desenvolver câncer de mama, isso para a mutação do BRCA1. No BRCA2, você tem essa mutação, que está localizada no cromossomo 13, então você vai lá, avalia o cromossomo 13, vê que esse gene está mutado, então essa paciente perdeu esse guardião, perdeu o que é essa proteção.
A célula, o câncer, quando vai desenvolvendo, ele vai crescendo de uma maneira progressiva, né, sem função. Isso é o câncer, é uma proliferação exagerada de células sem função. E aí esses genes, o que é que ele faz? Ele faz uma morte celular programada, que a gente chama de apoptose. Ou seja, ele é capaz de triar essas células ruins, matá-las para que elas não possam desenvolver. Se a mulher tem a mutação desses genes, isso não vai acontecer. E aí você aumenta a suscetibilidade de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário, especificamente. Agora, por exemplo, para saber exatamente isso, nós mulheres, teríamos que fazer esse tipo de exame, o exame que a atriz americana fez. Isso. Mas é um exame recomendável, a gente tem que fazer ou existem outros meios? Não, esse exame é específico para pacientes de alto risco para câncer de mama. Primeira coisa... Alto risco é considerado... Quem que seria um Quem paciente seria de alto risco? Principalmente quem tem história na família de mãe ou irmã com câncer de mama, principalmente antes dos 50 anos de idade. Pacientes que têm outros casos de outros tumores também associados, por exemplo, câncer de mama em homens, um homem na família daquela paciente chama atenção também. Mulheres que têm casos de câncer de mama, várias gerações, às vezes não só mãe ou irmã, mas 2 tias, 3 avós, vários casos, isso vai qualificar essa paciente num paciente de alto risco. Isso na entrevista, na consulta clínica, na história clínica da paciente, a gente faz um levantamento e vê o quanto ela tem um risco elevado para ter câncer de mama. E aí a gente pode selecionar essa paciente para um acompanhamento clínico mais próximo, de fazer uma consulta semestral, não anual. Essa paciente não faz mamografia anual, ela faz exame de 6 em 6 meses. Então muda a rotina dessa paciente. E essa sim tem indicação de pesquisar o BRCA1 ou o BRCA2, essa mutação desse gene, que é o que cuida, como o Rossano falou, que cuida da célula, a célula fica desprotegida. Então pode acontecer a qualquer momento. Quantos por cento a gente poderia dizer da população? 1% da população geral. Porque de repente eu vou querer fazer esse exame. Você veja o seguinte, pacientes que não têm histórico familiar de câncer de mama e câncer de ovário, o percentual dessa mutação é uma mutação rara, de 0,11% a 0,18%. Se você tem, no caso da família, por exemplo, avó, mãe, ou isso que o Denise está falando, pacientes de primeiro grau, que a gente considera... São os parentes diretos. Diretos, né? Você tem de 5% a 10% de possibilidade de ter essa mutação. Quer dizer, é pequena, tá entendendo? É pequena, de certa forma, essa mutação. Nós, desde 1992, 93, nós desenvolvemos no Oswaldo Cruz um trabalho muito interessante que foi exatamente rastrear os grupos de risco para câncer de mama baseado nisso que Denise falou. Ou seja, casos de câncer de mama bilateral na família, casos em que a mãe, a avó tinham câncer de mama em homens. E aí nós estratificamos quem eram pacientes de alto risco, pacientes de moderado risco e pacientes de baixo risco. Nós fizemos a estratificação e o ideal seria o quê? Fazer a pesquisa da mutação. E que até hoje nós não fizemos, por quê? Porque a pesquisa da mutação é caríssima, Eliana, custa R$7 mil. Que é esse exame? Que é esse exame, que Recife não faz, São Paulo faz, os grandes laboratórios, Pernambuco não faz. Pouquíssimos laboratórios em São Paulo que fazem. Os convênios não cobrem. Os convênios não cobrem. E você imagina que R$7 mil para a pessoa é um dinheiro considerável. Né? E nós não estamos nessa condição, principalmente aqui no Nordeste, né, em Recife, para esse tipo de Então, o que é aconselhável, por exemplo, uma mulher que de repente eu tive a minha mãe ou a minha avó, né, ou eu tenho uma irmã que teve ou tem o câncer de mama, é um parente direto. Se eu não vou fazer esse exame, que é caro, não é feito aqui em Pernambuco, qual é a alternativa que eu tenho? Eu sempre falo para os nossos alunos o seguinte, e que inclusive eu tenho um grande prazer de estar com a ex-aluna minha, a doutora Denise, né, está aí hoje na prática clínica, uma grande cirurgiã. Você jamais vai ter relações sexuais com uma pessoa que você não conhece sem camisinha. Então você tem que se comportar como portador. Então, já que nós não temos essa acessibilidade para a realização do exame, a gente tem que mostrar para a paciente que ela pode ser uma potencial portadora para câncer de mama. E aí você vai ter que mudar hábitos de vida,
atividade física, dieta, que é uma coisa importantíssima, que a gente sabe a relação hoje dos fat food, das dietas gordurosas com câncer de mama. Porque essa é uma outra questão. O câncer é uma doença hereditária, seja qualquer em 10%, de percentual menor. Mas você pode adquirir, desenvolver a doença. Esse é o que preocupa a classe médica. 90%. 90 a 95% das pacientes que têm câncer, nada tem a ver com a história de Angelina Jolie, que é a história familiar. A gente está falando, a população toda precisa saber que nasceu mulher, passou dos 40 anos, ela corre risco de ter câncer de mama. Então, o que ela precisa, a principal forma de prevenção é fazer mamografia. Não porque ela teve um parente, teve a mãe ou o pai ou o irmão, mas é porque ela é mulher, passou dos 40 anos. Ela precisa se cuidar. E aí, a doença, ela pode ser provocada, quando não hereditária, que é um índice muito pequeno, ela pode ser provocada. Qual a causa? De onde vem? Existe, que é uma doença multifatorial. Se você perceber assim, qual o problema que causaria uma indução de uma modificação celular, nós temos teorias. Aí vai da questão das mudanças ambientais, das radiações ionizantes, de vírus, de bactérias, que possam induzir, né? Porque todo câncer, ele é genético. As pessoas confundem muito o que é genético do que é hereditário. Hereditário é aquilo que você passa de pai para filho. Genético porque existe, crucialmente, uma modificação a nível de DNA. E essa célula, como DNA modificado, vai passar para as suas células filhas, esse DNA modificado, e isso é o câncer. Então, o que nós falamos de mudanças de hábitos de vida, o que Denise falou, que o paciente ele deve, se ele tem um grupo, está num grupo de riscos, é colar no mastologista, fazer sua mamografia semestralmente, muitas vezes semestralmente, ou anualmente, pelo menos, né? E incentivar exatamente a prática de esporte, de atividade física. Não fumar, não beber. Todo hábito de 90% se são fatores adquiridos. Os hábitos de vida mudaram, né, Eliana? Então, mudaram muito. Mudaram muito. Você falava naquela doença, os nossos avós falavam aquela doença. Muita gente, né, os nossos avós ainda têm medo de pronunciar. Claro. É aquela doença, então falavam assim, gente, é câncer. Falar em câncer não pega, não contrai. A gente tem que buscar, existem meios hoje para se descobrir se tem, se você tem probabilidade de ter e se tiver o que fazer desde que esteja no início. Exatamente. Certo? Bom, onde você deve procurar, o que fazer, ou onde fazer esse exame de prevenção? E eu pergunto, muitas pessoas começam a pensar, eu tenho um parente que teve câncer, né? Pode não ter sido câncer de mama, mas foi um câncer. Isso significa que eu terei um câncer e um câncer específico de mama? E aonde eu devo ir? Qual médico procurar? Corro para o Hospital Oswaldo Cruz? Corro para o Hospital do Câncer? Por onde começar? Por onde começar? Vamos começar primeiro para os pacientes que têm história de câncer na família. Todo paciente deve fazer uma consulta com um mastologista ou com um clínico no posto de saúde perto da sua casa. Se não tem mastologista, ele pode procurar um clínico geral ou um ginecologista e pedir que solicite a realização da mamografia, que é o exame mais importante para detectar câncer de mama. O fato de ter história de câncer na família nada tem a ver com câncer de mama. Câncer de mama é muito específico, está mais ligado a câncer de ovário, mas não a câncer de mama, a câncer de fígado, de estômago ou outros tumores. Com relação a onde procurar, o Hospital do Câncer dispõe de serviço de triagem, onde todas as mulheres com mais de 40 anos que procurar o hospital no período da manhã, todas realizarão mamografia. Nosso sistema de mamografia digital disponibiliza para todas as pacientes. E essas pacientes vão ser triadas nesse setor. Se tiver alguma alteração, ela passa para o serviço de mastologia e os médicos que trabalham lá vão conduzir o caso, de investigar se tem uma lesão, se tem uma biópsia, se tem alguma cirurgia, algum procedimento para ser realizado. Mas nós dispomos de mamografia para todas as mulheres que procurarem o hospital no período da manhã. Agora, e se ela não tiver um caso na família de câncer de mama, se ela não tiver um histórico, se ela não fizer parte desse grupo de risco, né? Ela pode procurar o hospital, porque eu estou ouvindo a imprensa, a mídia falar tanto, né, em câncer de mama. Será que eu tenho? Será que eu posso ter? Ela deve procurar o hospital. O SUS, existe uma lei que protege todas as mulheres que têm o direito, é uma obrigação, realizar a mamografia a partir dos 40 anos. Então, essa lei ela é cumprida dentro do hospital e as pacientes não podem ir lá por qualquer outro motivo, vão realizar a mamografia. O sistema de mamografia do hospital ainda
tem espaço para que a população vá. Lógico que não todas na segunda, na terça, mas que se procurando ao longo do mês vão conseguir realizar dentro daquele mês. Se não no mesmo dia, no máximo 48 horas elas estão realizando mamografia lá no hospital. No hospital. A mulher que tem um câncer de ovário, ela automaticamente vai ter um câncer de mama? Veja só, essas mutações, como nós falamos, existem mutações semelhantes para o câncer de ovário, para o câncer de mama e para o câncer de cólon, câncer de intestino, né? Se a mulher tem câncer de ovário, como a mutação acontece exatamente nesses genes, ela tem uma probabilidade de ter câncer de mama, sim, né? Então, uma vez tendo o câncer de ovário, você Isso tem... porque esses órgãos, eles são interligados diretamente. E porque as modificações genéticas, elas são parecidas. Então, existem síndromes genéticas. Algumas famílias, elas nascem com síndromes genéticas, ou seja, pacientes que possuem essas mutações genéticas ao longo da sua vida e que podem desenvolver linhas de câncer diferentes. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, câncer de pâncreas. Como as mutações do BRCA1 e BRCA2 estão ligadas a câncer de mama e câncer de ovário, isso serve, quem tem câncer de mama deve ficar atento no ovário e vice-versa. Mas o fato que você perguntou, se um paciente tem, por exemplo, um câncer de fígado, ele vai ter câncer de mama? Não necessariamente. Não necessariamente. Existem cânceres que são prevenidos, como câncer de colo do útero, como câncer de mama, em que você faz exatamente exame, como câncer da próstata, que o homem tem que fazer exatamente o toque retal, fazer o PSA. Então, são cânceres que faz parte de uma cadeia de prevenção e que existem exames específicos para essa prevenção. É uma coisa que eu quero chamar a atenção, que a gente vem falando muito e ouvindo muito, todo mundo falando de câncer de mama, atenção às mulheres. Existem várias campanhas que são feitas, né, em todo o país ao longo do ano, da importância de você procurar o médico, ou até mesmo de você começar a fazer aquele autoexame, que talvez seja o primeiro passo para você ir procurar o médico, mas que não são só as mulheres. O homem também pode ter câncer de mama. Nós temos uma das maiores estatísticas de câncer de mama do estado no Oswaldo Cruz, né? Eu tive a oportunidade de conduzir esse trabalho juntamente com o professor Antônio Figueira. Nós temos hoje, em 10 anos de levantamento, quase 28 casos de câncer de mama em homens. Então isso vale lembrar que câncer de mama pode acontecer nos homens, tem um percentual de 1%. Essa prevalência, por incrível que pareça, ela está aumentando também em homens, que hoje nós temos 1%, essa prevalência está em torno de 1,5%, provavelmente pelos fatores de hábitos de vida, né? Ou seja, você imagina os rapazes hoje que são estimulados nas academias, na questão dos anabolizantes, na questão de todas essas drogas que podem modificar o turnover hormonal do paciente, né? E ainda mais se ele tem casos de câncer de mama na família, porque essa regra também serve para o homem. Se eu tenho uma avó com câncer de mama, se eu tenho uma mãe com câncer de mama, e esse câncer foi acometido numa idade jovem, quanto mais jovem o acometimento de um câncer de mama ou de ovário em um paciente, maior a probabilidade, embora que seja rara, desse paciente ter uma mutação em um desses genes. Ao longo dessas 2 semanas, a procura no Hospital do Câncer aumentou por mulheres querendo fazer exames ou então querendo fazer o exame que a atriz americana fez? Aumentou, e o que chamou a atenção foi uma paciente de 19 anos que veio para já veio com a mala, já para internar, para fazer a retirada das mamas naquele mesmo dia. Ela queria marcar para o mesmo dia o procedimento. Infelizmente, a gente tenta explicar, é difícil, porque quando sai na televisão ou na mídia, fica difícil para os pacientes entenderem que ali passa por uma pesquisa, passa por exames físicos, exames laboratoriais, que não são fáceis nem são acessíveis para todo mundo. Tem a questão do custo do exame, que é muito alto, o SUS não paga esse exame. Não é simplesmente assim, né? Vou fazer minha mala, vou embora para o hospital, eu quero tirar os seios, as mamas são minhas, estão no meu corpo, né? Eu autorizo. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem outras formas de prevenção. Para essas pacientes de alto risco, existem medicações que são específicas, que o paciente vai tomar por um tempo. A medicação é oral, ela não é injetável, então a paciente vai tomar a medicação por um tempo e vai protegê-la por 10, 20 anos na frente. Então, hoje existem outras formas, além dessas mudanças de hábitos de vida, de qualidade de vida, que é o que a gente está buscando, dietas saudáveis, caminhadas, exercícios, não fumar, não beber, mas principalmente
principalmente modificação de essa modificação, principalmente essa parte dos exames, realizar os exames com rotina, porque na hora que você detecta um exame alterado, uma mamografia que tem uma microcalcificação ou que ela tem um nódulo muito pequeno, às vezes na própria biópsia você já curou a paciente, ela não vai nem para uma outra cirurgia. Então, quando você não quer saber, por exemplo, o exame feito pela atriz Angelina Jolie foi para analisar o gene. A mutação do gene. Mas vamos supor, se eu quiser saber se eu tenho, eu não preciso chegar tanto para estudar os genes. Isso. A mamografia, ela já vai me dizer, olha, você tem um carocinho, você tem a mamografia, basta fazer a mamografia. Nós temos outros exames também. Sim, mas começa com o mais importante, a mamografia. Ele é único em termos de importância. Depois tem outros exames. E tem também, que a gente usa muito para pacientes de alto risco no consultório, a ressonância nuclear magnética. Então a gente tem outras formas de investigar, de acompanhar essa paciente de alto risco. E ela não tem câncer que você pode fazer pelo SUS. Temos a ressonância. Então tem exames aí, Eliana, exatamente de alta tecnologia, que acredito que daqui a alguns anos estarão dispostos na prática clínica. Uma mamografia 3D, que está vindo, que é a mamossíntese, né? Então, o arcabouço de ferramentas ou de imagem, diagnósticos que a gente tem hoje em dia é muito grande. Essa história de Angelina, ela foi pontual. Não é que esse procedimento tenha sido errado, pelo contrário. Né? Se você se depara com uma paciente que ela tem... serviu para ela. Exatamente, serviu para ela e que serve de alerta para as mulheres que essa é uma das possibilidades para você prevenir. Se você tem uma paciente que ela tem um histórico familiar importante, e a paciente deseja realmente fazer a adenomastectomia, que é a retirada da glândula mamária com preservação de mamilo, de areola, a cirurgia pode explicar isso melhor, tá entendendo? Você está diminuindo aí o risco relativo da doença, em torno de 90%, mas que isso não anula a possibilidade total da paciente de não ter. Até porque quando o cirurgião ele tira o conteúdo mamário e ele preserva mamilo e areola, ele tem que deixar um resquício do tecido mamário até para manter a vascularização da areola e do mamilo, e isso, se uma célula se desenvolver ali, a paciente vai desenvolver câncer de mama, porque existe históricos de pacientes que fizeram adenomastectomia, mastectomia profilática e tiveram câncer de mama. Não tem como, nenhum cirurgião, nem o que operou a Angelina, foi uma mulher, ela não tem condições de tirar 100% da mama. Então vai ficar 5 a 10%. O que diminui a probabilidade no futuro da doença ser desenvolvida. Mas pode a qualquer momento. E às vezes essa paciente, ela pode aparecer com a doença não na mama, e sim já com a metástase. A doença no fígado, a doença no osso, a doença no cérebro. A Angelina Jolie continua com riscos. Ela continua sendo uma paciente de alto risco. Como milhares de mulheres que estão aí, que já fizeram, que fazem o tratamento. O que fica o que é importante, que a gente tem que colocar por terra? Isso é mito dentro do câncer de mama, e o que as mulheres ou os homens têm que fazer? É a prevenção. Eu acho que a prevenção ela é a palavra básica e importante para se diminuir as prevalências e incidências, ou pelo menos se diagnosticar precocemente um câncer de mama e um câncer de ovário. Nós estamos aqui para exatamente desmistificar essa história em relação de que a mastectomia profilática ela é o boom da situação. Não, existem outras formas de prevenção, é você ter exatamente o acompanhamento com um especialista, é você ter mudanças de hábitos de vida, existem drogas que podem diminuir esse risco relativo, embora menor do que a cirurgia, mas são abordagens que devem ser pontuadas e que devem ser bem orientados para os pacientes, para que não aconteça essa revolução toda, não é que mudou esses últimos duas semanas os nossos consultórios e nossos... Exato, mudou a vida de muita gente. Olha, o telefone para contato para você que está em casa e quer ter mais informações, ou de repente marcar uma consulta, conversar com o Dr. Rossano, qual o telefone para contato? 3421-4747. E no Hospital do Câncer de Pernambuco, todas as quintas e sextas de manhã é o meu ambulatório. Então, mas de segunda a sexta, de manhã e de tarde, para atender qualquer pessoa que procurar o hospital. O site do Oswaldo Cruz também está à disposição de todos os pacientes, né? Para que haja um acompanhamento especializado. Ok, se você aí tem perguntas, tem dúvidas, procure o hospital, mas não vá já de Malicuia para poder fazer a retirada das mamas.